Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovurs e também no grupo do Facebook Olitoque 2020, retornando para a segunda parte desse livro, United States Olympic Book, de 1964. Está meio despencado aqui, mas a gente vai ajeitando. Continuando com a competição do decathlon. Decathlon que teve a Alemanha com a medalha de ouro e medalha de bronze. Hans-Joachim Wald foi medalhista de bronze e o Willi Holdorf conquistou a medalha de ouro. A medalha de prata ficou com Rein Aum, da União Soviética, e o quarto colocado foi o norte-americano, o Paul Herrmann, esse que está aqui cruzando na segunda colocação a prova de 100 metros. Lembrando que o decathlon são 10 provas, 100 metros, arremesso de peso, salto em distância, salto com vara, salto em altura, prova de 400 e 1.500 metros, 110 com barreira, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. Aqui mais um momento do Holdorf chegando na primeira colocação. Aqui está falando que venceu os 800 metros, mas não tem corrida de 800 metros. Como se percebe, os atletas separados por raias e pela distância que estão um do outro, essa é a prova de 400 metros. Aqui o Holdorf. Aqui a prova de 100, aqui a prova de 400 metros. E aqui o final dos 1.500 metros do Holdorf, conquistando também, né, chegando aí, aqui não fala que posição que ele chegou, mas foi o suficiente para garantir a medalha de ouro. E aqui o alemão todo cansado, né, esgotado, depois de competir em 10 provas. A questão não é só a competição em si, o desgaste da competição em si, mas a manutenção do aquecimento. Isso é muito difícil, isso que traz um grande desgaste. Aqui o Willi Holdorf pulando barreira e um representante dos Estados Unidos, Weinberg, competindo na prova. Outro momento, o Rein Aum, à esquerda aqui da União Soviética, que foi medalhista de prata, na prova de 110 metros com barreira. O Paul Herrmann, dos Estados Unidos, que conquistou a quarta colocação, aqui competindo no salto com vara. Mais competidores aqui do salto em distância, né? Russell Hodge, dos Estados Unidos, Sar, da Itália, e aqui o Holdorf, também realizando um salto na prova do decathlon. O competidor Russell Hodge, dos Estados Unidos, arremessando o peso, fazendo ali a quebra da munheca, né, para empurrar o peso mais longe. Os competidores aqui, o Holdorf executando o lançamento do disco e o soviético Storozhenko realizando o lançamento do dardo. O pódio aqui, o Rein Aum com a medalha de prata, o Willi Holdorf da Alemanha conquistou a medalha de ouro e a medalha de bronze, Hans-Joachim Wald da Alemanha. Aqui o Willi Holdorf, o campeão do decathlon, o atleta mais completo dos Jogos do Atletismo dos Jogos de 1964. Aqui duas fantásticas corredoras dos Estados Unidos, a Wyomia Tiles, que venceu a prova de 100 metros, e a Edith Maguire, que conquistou a medalha de prata nos 100 metros e a medalha de ouro na distância de 200 metros. As duas se juntaram para o revezamento 4 por 100 metros, mas acabaram derrotadas pela equipe polonesa. Aqui mais um momento, a largada da prova de uma largada da prova de 200 metros, e aqui a chegada da prova, a norte-americana, Edith Maguire, chegando à frente da soviética Irena Shevchinska, a polonesa Irena Shevchinska, polonesa. A Shevchinska, em 1968, ela venceu a prova, foi campeã na distância de 200 metros. Em 1976, foi campeã na distância de 400 metros. E nesses Jogos de 1964, além da medalha de prata da distância de 200 metros, ela ficou com a medalha de ouro no revezamento 4 por 100 e com a medalha de prata no salto em distância, perdendo para a britânica Mary Rand, que conquistou a medalha de ouro com um recorde mundial. Que as grandes corredoras norte-americanas, a Wyomia Tiles vencendo a prova de 100 metros, ela depois foi campeã também em 1968, e aqui a Edith Maguire
conquistando a medalha de ouro nos 200 metros. E aqui conquistando a medalha de prata. Jane Simpson, do Reino Unido, na prova de 200 metros. Aqui uma passagem do revezamento. As australianas fazendo a passagem. As australianas não obtiveram medalha. Aqui as australianas ficando para trás. A medalha de ouro foi para a Polônia. Aqui a Eva Klobukowska, que fechou o revezamento e garantiu a medalha de ouro. Ela foi medalhista de bronze na prova de 100 metros rasos. Aqui a última passagem. A Klobukowska, houve um atraso das norte-americanas. As norte-americanas eram favoritas. A Polônia havia sido bronze nos Jogos de 1960. E aqui a Edith Maguire recebendo, tentando alcançar a Klobukowska da Polônia, que acabou assegurando a medalha de ouro. Grande momento do revezamento 4%. Ouro para a Polônia, prata para os Estados Unidos, o bronze, creio que tem ficado com o Reino Unido. Aqui as polonesas comemorando. A Eva Klobukowska cumprimentando a Teresa Siepla da Polônia. E aqui a premiação da prova de 400 metros, uma vitória da Beth Cuthbert, da Austrália. Beth Cuthbert, que foi nesses Jogos de 1964, que a prova de 400 metros estreou no programa olímpico. E a Beth Cuthbert foi campeã em 1956 dos 100 metros, 200 e revezamento 4%. E nesses Jogos de 64, competindo nos 400 metros, obteve a medalha de ouro, sua quarta medalha de ouro olímpica. Grande resultado de Beth Cuthbert. Aqui competidoras dos 800 metros, Antje Eberlein da Nova Zelândia e a Szabo da Hungria. E a premiação da prova de 800 metros, a vitória da britânica Ann Parker, que havia conquistado medalha de prata na prova de 400 metros, perdeu para Beth Cuthbert. Aqui conquistou a medalha de ouro, superando, a francesa Duperrier. A Duperrier estava na liderança, mas não conseguiu sustentar a posição de medalha de ouro. Essa prova dramática aqui dos 80 metros com barreira, a Irina Press da União Soviética terminou na quarta colocação. A medalha de ouro ficou com essa daqui, a alemã Karin Baltzer. A de prata ficou com a polonesa Siepla. E a medalha de bronze ficou com a Pamela Kilborn da Austrália. Mais uma tomada dessa prova de 80 metros com barreira. E aqui já a disputa do salto em altura. Matthews do Reino Unido competindo, não garantiu medalha. E aqui a grande Yolanda Balas da Romênia, havia sido campeã também nos Jogos de 1960. Nas duas ocasiões em que foi campeã, Yolanda Balas conquistou a vitória com uma diferença absurda em relação às demais competidoras. Aqui o pódio da prova feminina do salto em altura, medalha de prata, ficou com a Michelle Brown da Austrália, a medalha de ouro para Yolanda Balas da Romênia e o bronze, Taissa Shenchik da União Soviética, ficando com a medalha de bronze. As competições de salto em distância aqui, a norte-americana Watson, que não obteve medalha no salto em distância, e a Erlen Brown dos Estados Unidos aqui realizando um arremesso do peso, ela que havia sido bronze nos Jogos Olímpicos de 1960. Em 64 não obteve medalha. A medalha de ouro ficou com esta daqui, a Tamara Press, que havia sido campeã também nos Jogos de 1960. A medalha de prata ficou com a Renate Garrisch-Kumberg, da Alemanha, e a medalha de bronze foi para Galina Zibina, da União Soviética, que foi campeã em 1952 e medalhista de prata em 1956. Com a sua medalha de bronze em 64, ela completou a sua coleção de uma medalha de cada cor. O curioso, tanto a Irina quanto a Tamara Press,
elas abandonaram o atletismo quando começaram os testes para verificação do sexo das atletas. Aqui a grande Tamara Press, da União Soviética. Não que ela fosse homem, né? Mas talvez pudesse ter alguma característica que limitasse, né, sua participação. Grande resultado da Tamara Press, da União Soviética. Tamara Press também foi campeã no lançamento de disco. Falando em disco, aqui a Olga Connolly, que era a Olga Fikotova, campeã em 1956 com a Tchecoslováquia. Em 1960 e 64 competiu pelos Estados Unidos, mas não chegou ao pódio. E a Ingrid Lotz, da Alemanha, que conquistou a medalha de prata. O ouro ficou com a soviética, a Tamara Press, que havia sido prata nos Jogos de 1960, e a medalha de bronze para Lia Manoliu, da Romênia. Aqui a Hanai Jamber, dos Estados Unidos, competindo no dardo. E a medalha de ouro no dardo ficou com esta daqui, a romena Mihaela Penes, conquistou a medalha de ouro. A prata ficou com Marta Rudas, da Hungria, e o bronze com a soviética Yelena Gorchakova, que havia sido medalhista de bronze também nos Jogos Olímpicos de 1952. Curioso, nesses Jogos Olímpicos, a medalhista de bronze no dardo e a medalhista de bronze no peso foram medalhistas nos Jogos de 52. Uma campeã, a Galina Zibina, e a Gorchakova, medalhista de bronze. Aqui uma competição dos 80 metros com barreira no pentatlo. Uma competidora caindo aqui, caída, né, após saltar barreira. E duas competidoras, a Galina Bistrova, que foi medalhista de bronze, e a Irina Press, da União Soviética, que conquistou a medalha de ouro. A Irina Press também foi campeã dos 60 metros, dos 80 metros com barreira nos Jogos Olímpicos de 1960. Que as duas soviéticas medalhistas na prova do pentatlo. A medalha de prata ficou com Mary Hand, do Reino Unido. Aqui a Mary Peters realizando o salto em altura. Lembrando que a Mary Peters foi campeã dessa prova do pentatlo nos Jogos de 1972, aos 33 anos de idade. E aqui a Irina Press, vencendo a prova de 200 metros, né, competindo na prova de 200 metros e assegurando mais pontos para garantir a medalha de ouro no pentatlo. Uma competidora da Dinamarca realizando o salto. E aqui já encerrada, né, as provas de atletismo. Ingressando aqui no basquete, o norte-americano Bill Bradley, número 5 aqui, e um compatriota dele aqui partindo para o arremesso no jogo entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil conquistou a medalha de bronze nesses Jogos Olímpicos no basquetebol, foi a única medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de 1964. Realmente uma vergonha, uma medalha de bronze conquistada em um país gigante como o Brasil. E aqui nesse lance aqui há a presença do Vladimir Marx, que o Vladimir Marx integrou essa forte equipe brasileira que havia sido campeã mundial em 1963, depois que a União Soviética se recusou a jogar uma partida contra Taiwan, que estava substituindo a China. Foi uma confusão nesse sentido. Aí a União Soviética foi declarada perdedora e foi eliminada da competição. Aqui o lance Estados Unidos e Brasil. O Brasil perdeu por 86 a 53. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro, a União Soviética de prata e o Brasil a medalha de bronze. Aqui um jogo da Finlândia, Coreia e Finlândia. 80 a 72 para a Coreia, Porto Rico e México. Não deram o placar aqui. A União Soviética contra os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos venceram por 14 pontos, 73 a 59, algo assim. E um lance do jogo entre Iugoslávia e Estados Unidos. Também lembrando que a Iugoslávia começou a obter medalha no basquete a partir dos Jogos de 1968. Estabeleceu-se como uma força da modalidade e
que teve o seu ápice nos Jogos Olímpicos nos boicotados Jogos Olímpicos de 1980, onde conquistaram a medalha de ouro e deixaram a anfitriã União Soviética apenas com a medalha de bronze. A prata ficou com a Itália. Aqui Mel Kurtz, dos Estados Unidos, contra um jogador da Finlândia. E o lance do jogo Itália-Hungria, 77-73 para Itália. Outro lance do jogo entre Brasil e Porto Rico, o Amaury Passos fazendo um arremesso, o Brasil venceu por 76-60. Mais um lance do Brasil aqui, o Biratã, conhecidíssimo Biratã, no jogo contra o Peru. O Brasil jogando contra o Peru nesses Jogos Olímpicos de 1964. Os norte-americanos recebendo a medalha de ouro. Venceram mesmo, aqui está indicando, 73-59, venceram os soviéticos. E bateram a Iugoslávia também, 69-61. Foi o jogo mais equilibrado que os norte-americanos fizeram. As competições de boxe, que tiveram a União Soviética com 9 medalhas, a Polônia com 7, soviéticos e poloneses 3 de ouro cada um, a Itália 2, Japão e Estados Unidos 1 de ouro cada um, das 10 medalhas de ouro em disputa. Aqui o japonês, o Takao Sakurai, que conquistou a medalha de ouro, derrotando o representante da Coreia. Outro lance aqui, o McCarthy, acho que da Irlanda, perdendo para o Fernando Atzori da Itália. Atzori derrotou o polonês Oleś na final, Artur Oleś, né, o Fernando Atzori aqui. O Stanislav Stepushkin da União Soviética, derrotando Villanueva das Filipinas. E outro lance aqui, Jerzy Kulej, derrotando Yevgeny Frolov da União Soviética. Mais uma. Lembrando que as 3 medalhas de ouro conquistadas pela Polônia ocorreram diante de competidores da União Soviética. Mais um lance aqui, a única derrota que não foi para poloneses dos soviéticos em finais, o Alexei Kisseliov, acabou derrotado por esse aqui, pelo italiano Cosimo Pinto. E o Joe Frazier, dos Estados Unidos, derrotando o Huber, da Alemanha. Única medalha de ouro dos Estados Unidos. Joe Frazier depois tornou-se profissional de muito sucesso. Aqui o Józef Grudzień, da Polônia, derrotando o Wellington Baranikov, da União Soviética. E outro lance aqui, o Marian Kasprzyk, derrotando o Richardas Stamoulis, também da União Soviética. Uma vitória aqui dos soviéticos, o Valery Popenchenko, que foi o mestre de nocaute nesses Jogos Olímpicos, derrotou Emil Schultz, da Alemanha. E aqui, está dizendo Grudzień da Polônia, mas não é, é o Gresiak da Polônia, perdeu para este daqui, o Boris Lagutin, da União Soviética. E aqui um lance de um norte-americano, Christopherson, né, contra um competidor do Paquistão. Os Estados Unidos conquistaram uma medalha de ouro e 3 de bronze nesses Jogos Olímpicos. As competições de canoagem, a canoa dupla, que teve vitória da União Soviética, que é uma eliminatória. Essa dupla soviética conquistou o Khimich e o Otchepkov, conquistaram a medalha de ouro na canoa dupla. Já aqui uma prova de caiaque individual 1000 metros, vencida pelo Rolf Peterson da Suécia. A prova de duplas no caiaque 1000 metros também foi vencida por uma dupla sueca. A competição de caiaque 4, vitória da União Soviética. E a prova feminina de caiaque duplo, vitória da Alemanha. No caiaque individual feminino, a vitória ficou com a soviética Ludmila Khvyodorchuk. E ao todo, a outra medalha da Alemanha foi na prova de canoa, 1000 metros, o Jürgen Eschert. Ele era da Alemanha Oriental, conquistou a medalha de ouro nessa prova de canoa. Das 7 medalhas de ouro, 3 ficaram com a União Soviética, 2 com a Alemanha e 2 com a
Suécia. E os Estados Unidos tiveram 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, nas competições femininas. Aqui o ciclismo, a premiação da prova de estrada, que teve a Holanda como campeã e a Itália obtendo a medalha de prata. O bronze aqui talvez tenha ficado com a Alemanha, parece que ficou com a Alemanha. E a premiação aqui já da prova de... Aqui é a premiação da prova do quilômetro, né? A prova do quilômetro. A medalha de prata aqui ficou com o Giovanni Pettenella, da Itália, que foi campeão na prova de velocidade. A medalha de ouro foi para o belga Patrick Sercoux. E a medalha de bronze foi para o francês Pierre Trentin. Trentin venceu a prova do quilômetro nos Jogos Olímpicos de 1968. Então esses 3 aqui foram campeões olímpicos. O Giovanni Pettenella foi campeão na prova de velocidade nesses Jogos de 64, o Sercoux aqui campeão na prova do quilômetro, e o Pierre Trentin da França venceu a prova do quilômetro nos Jogos de 1968. Aqui o Pettenella conquistando a medalha de ouro na final, deixando o seu compatriota Bianchetto com a medalha de prata na prova de velocidade. E a premiação, aqui a premiação da prova de perseguição por equipes. Aqui está falando Itália, Rússia e Alemanha junto para receber medalhas no tandem, mas o tandem são 2 competidores e não 4. Na verdade aqui, esses são os competidores da prova de perseguição por equipes. Ouro para a Alemanha, prata para a Itália e o bronze ficou com a Holanda. Vamos tentar lembrar isso, né? E reafirmar essa forte presença aí dos holandeses. Aqui perseguição por equipe, a equipe italiana ficou com a medalha de prata, a Alemanha que obteve a medalha de ouro. A prova de estrada vencida pelo Mario Zanin da Itália. Curioso que eles põem esse colete, né, essa camiseta, para indicar que o atleta foi campeão olímpico, como eles fazem no campeonato mundial. E aqui o tcheco Jiří Dáler conquistou a medalha de ouro na estreante prova individual de perseguição. As medalhas foram bem distribuídas entre os países e a Itália foi o destaque, com 3 medalhas de ouro. O Mario Zanin na prova individual de estrada, o Giovanni Pettenella na prova de velocidade individual e a dupla na prova de velocidade tandem. A Holanda venceu estrada por equipes, a Alemanha perseguição por equipes, o Jiří Dáler da Tchecoslováquia venceu a perseguição individual e o Patrick Sercoux da Bélgica foi campeão da prova do quilômetro. Aqui mais uma comemoração, Mario Zanin da Itália, vencedor da prova de estrada. E aqui já início, né, as competições do hipismo. O Grande Prêmio das Nações, aqui a norte-americana, Helena Dupont, o alemão Hermann Schreid na prova de saltos, lembrando que a Alemanha venceu a competição por equipes de salto. E aqui a premiação no adestramento. Ouro para a Alemanha, prata para a Suíça e medalha de bronze para a União Soviética. Lembrando que a Suíça venceu a prova individual com Henri Chamartin. E o Sergei Filatov da União Soviética foi campeão em 1960. Aqui mais competidoras norte-americanas, Kate Kushner e a Mary Ward, aqui fazendo suas montarias na prova de salto. E outra americana, Annie Newberry, na prova do adestramento. Agora já as competições de esgrima. Parece que aqui os Estados Unidos não obtiveram uma medalha e tal. A Alemanha ganhou. Os americanos não. Os americanos não obtiveram medalha na... ficaram em segundo lugar, né? Aqui está dizendo que ficou em segundo lugar.
na prova de concurso completo. Ficou em segundo lugar. Michael Peugeot, Briarcliff Manor, Kevin Freeman e Lana Dupont. Mas aqui não... Helena Dupont, ó, ajudou os Estados Unidos a conquistar a medalha. Vou ficando por aqui com as competições de hipismo, depois eu confirmo essa medalha de prata dos Estados Unidos na prova de concurso. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitalk 2020, canal do YouTube Solvurs, comunidade no Facebook também, Olitalk 2020, e no canal do YouTube Solvurs, e vou ficando por aqui até a terceira parte das filmagens. Espero que tenham gostado, muito obrigado.